Olá, seja bem-vindo. Segunda-feira, 11 de abril. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9 horas da manhã e 1 minuto e você confere comigo as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 34.244 casos de Covid-19. Desse total, 33.238 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda aguardo o resultado do exame, 11.015 pessoas. Infelizmente, já são 896 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 4 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 2 internações, sendo 1 em UTI. E dos casos suspeitos, são 2 casos internados e até o momento 1 permanece na UTI. Somados os números, representam 17% de ocupação em leitos de UTI e 10% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 535.911 doses aplicadas, ou seja, 94% da população geral tomou a primeira dose da vacina. Notícia muito boa também. E 88% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e outros 54% receberam a dose reforço. Lembrando que todas essas informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o secretário municipal de Governo e Planejamento, Celso Florencio. Seja muito bem-vindo, Celso. Bom dia, muito obrigado. Celso, a gente começa explicando um pouquinho, todo mundo que está vindo aqui da Prefeitura, a gente está falando um pouquinho sobre as secretarias. Quais são as funções, responsabilidades, no caso da Secretaria de Governo e Planejamento, que pelo que eu entendi é separado em 2 modos, né? O do governo e do planejamento, que envolve a questão da infraestrutura da cidade. Isso, a gente é uma secretaria com bem uma amplitude de assuntos, né? Então, você pegar uma secretaria de governo típica, a gente também faz os mesmos trabalhos, que é relação com Câmara, relação com o Poder Estadual, com o Governo Federal, né, com as instituições, acaba sendo sempre feito com a Secretaria de Governo e a gente realiza esse papel lá. Atrelado a isso, a gente tem outras 3 unidades dentro da Secretaria de Governo, que é a Diretoria Socioeconômica, que é quem faz todas as peças orçamentárias, então todo o orçamento do município e a gestão desse orçamento é feito dentro da Secretaria de Governo, dentro dessa Diretoria Socioeconômica. A gente tem a participação popular, então as audiências públicas também estão dentro da Secretaria de Governo, e a Diretoria de Transparência e Governança, que é onde está a Corregedoria, Controladoria, Ouvidoria do município, que é quem trabalha para que todo o controle interno da prefeitura, né? Para que as coisas dentro da prefeitura funcionem bem dentro da legalidade. Então, essas são as 3 linhas macros da Secretaria de Governo. E no ano passado houve a fusão com a Secretaria de Planejamento e daí a gente passa a ter mais 4 outras unidades dentro da Secretaria, que é o Cadastro Municipal, o Cadastro Imobiliário Municipal, aprovações de projetos, então todos os projetos urbanísticos acabam saindo da Secretaria de Governo e Planejamento, Diretoria de Habitação, que vai cuidar também de regularização fundiária, e, dentre outros assuntos, e a Diretoria de Projetos de Urbanismo, que é onde hoje está concentrada todas as grandes obras do município vinculadas ao financiamento junto ao CAF. Então a gente tem aí um leque diverso de assuntos, uma secretaria muito gostosa de gerir, porque tem diversos assuntos e esses assuntos acabam, de alguma forma, se conectando e todo mundo interagindo. Celso, justamente sobre essa conectividade, né, a gente pode dizer que um dos principais objetivos dessa secretaria é realizar um mapeamento dos problemas que a gente possui aqui no município? Sim, a gente trabalha com as outras secretarias fins, né? Para o próprio plano diretor, a gente precisou fazer um grande mapeamento. Então, um dos módulos do plano diretor foi o caderno técnico, que não é um caderno técnico apenas de territorial, que o plano diretor é uma lei territorial. Ele envolve questões socioeconômicas, a gente fez o mapeamento e o georreferenciamento de todas as unidades de saúde, das unidades de educação, das unidades de esporte e lazer, cultura. Então, quem hoje entrar no site do plano diretor, www.jacareí.sp.gov.br/plano diretor, pode acessar os mapas e pegar todas essas informações georreferenciadas. Quero saber o que tem de cultura na cidade, como está espalhada pela cidade. Então a gente mapeou tudo isso
dentro da Secretaria de Governo e Planejamento e também trouxe os diagnósticos já existentes das outras secretarias. A gente sempre fala aqui sobre como tudo é uma rede, né? Nessa questão da prefeitura, do poder público, o quanto a Secretaria da Educação está ligado com a Secretaria de Saúde, que também está ligado com a Secretaria de Governo e Planejamento. Sim, porque o nosso foco final é o munícipe. Então, a Secretaria de Educação ela precisa de outras secretarias para conseguir executar. A Secretaria de Governo também precisa de outras secretarias. Então, você precisa do trabalho de equipe para que o nosso produto final, que é entregar um serviço de qualidade ao munícipe, seja executado com êxito. Então, é essa sinergia entre as secretarias e dentro das secretarias, né? Então, precisa fora, mas também ter dentro essa sinergia, é que vai dar a produtividade, que vai fazer com que o serviço seja bem prestado ao munícipe, que é o que interessa à prefeitura. Com certeza, perfeito. Celso, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre o plano diretor, peço licença um pouquinho. Mudando um pouquinho de assunto, atualmente 750 estudantes da rede municipal de ensino necessitam de atendimento educacional especializado. No entanto, a falta de professores auxiliares está impactando o ensino. A fim de solucionar o problema, a Secretaria Municipal está cobrando a empresa responsável pela contratação de profissionais. A Rede Municipal de Ensino de Jacareí atende hoje 750 estudantes que necessitam de atendimento educacional especializado, que é regulamentado por lei. A maior demanda está relacionada aos autistas. São 280 alunos, seguida de 65 com deficiência intelectual e 37 com paralisia cerebral. Desde 2017, o número de alunos com necessidades especiais na rede cresceu 100%. Toda a nossa parte de atendimento da educação especial está sendo realizado de acordo com a legislação e até melhor. Nós temos sala de recursos com professor de educação especial, formado em educação especial, em todas as nossas escolas. A sala de recursos atende no contraturno, através do PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual de cada aluno, com as atividades específicas para cada aluno e para cada uma das especialidades. Para cumprir os requisitos do ensino, é necessário que o professor tenha um auxiliar para acompanhar de perto os alunos. Para isso, são contratados estagiários, por meio de um contrato firmado através de um processo licitatório entre a Prefeitura Municipal e o Centro de Integração Empresa-Escola. No entanto, tem existido dificuldades para preencher o número de vagas disponíveis. Através do nosso RH, lançamos a demanda de vagas e eles têm que captar esses alunos das universidades, alunos de graduação, no nosso caso de pedagogia e de psicologia para a educação especial, né? Eles têm obrigação. E aí tem que questionar o CIEE com relação a isso. Eles têm obrigação de atender a nossa demanda. Nossa equipe conversou com o CIEE, que reconheceu o desafio para preencher as vagas e informou que a demora para a contratação tem influência direta com a baixa procura por cursos universitários e a morosidade para a entrega de documentação. Só que alguns não reúnem a documentação necessária. Eu tranquei meu curso, mas se eu conseguir o estágio eu volto a estudar. Só que a ordem é o contrário, você precisa primeiro voltar a estudar para você conseguir um estágio. Então, no mês de fevereiro de 22, entrou mais 128 estagiários. Mas a demanda é crescente e tem o estágio, a gente tem alguns jovens que pediram desligamento também, isso impacta. Então estão entrando os novos, a secretaria, a prefeitura e o CIE trabalhando para buscar estudantes para ingressar, mas por um lado que entrou 128, saiu, no outro lado também saiu jovens que desistiram, foram buscar outros desafios, buscar outras oportunidades. Segundo o CIE, processos de contratação estão sendo realizados semanalmente, a fim de cumprir as obrigações contratuais e atender os estudantes da rede. Tanto a Prefeitura de Jacareí, a Secretaria de Educação e o CIE têm não têm medido esforços, na verdade, para conseguir contratar esses estagiários e pôr eles em atividade, né? A única coisa é que tem um processo a ser feito
né? Os jovens interessados, não basta só estar interessado, mas ele tem que estar com a documentação adequada para ele ingressar no programa de estágio. A secretária municipal de Educação informou que, enquanto o problema não é solucionado, procura dar prioridade a alunos com maior necessidade. Conforme estão chegando semanalmente os estagiários, porque agora o presencial voltou, então acho que os alunos estão se animando aí para a faculdade, nós estamos colocando de acordo com essa prioridade. Realmente uma situação muito complexa que atinge aí o dia a dia diretamente das crianças. A gente aqui da TV Câmara espera que isso se resolva e vamos trazer claras atualizações sobre essa questão. A gente volta a conversar com o Celso Florencio, que é secretário municipal de Governo e Planejamento. Celso, um dos pontos principais dessa secretaria é justamente a questão do plano diretor, que, como você tinha comentado, é um documento que define toda a infraestrutura aqui da nossa cidade. O nosso último documento de plano diretor é lá de 2003, mas agora está em andamento, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre o objetivo desse documento, desse processo inteiro aqui para a nossa cidade. Bom, o plano diretor ele é a principal lei do município. Às vezes, né, a gente não tem tanto contato com ele, mas ele quem regra por 10 anos todo o desenvolvimento da cidade. Então, para onde a cidade vai crescer, onde vão estar os equipamentos. Então, a gente precisa ter uma lei muito clara para propiciar que o município se desenvolva nesses próximos 10 anos. Hoje a gente tem uma lei atrasada, ela está com quase 20 anos, então a gente tem essa urgência de fazer esse plano diretor, mas também precisamos fazer bem feito. A gente retomou o nosso processo de revisão do plano diretor, né, assim que a pandemia deu uma amenizada, porque ele envolve participação popular, ele envolve, né, pessoas, ele envolve aglomeração de pessoas, então a gente precisava ter uma segurança que as condições sanitárias nos permitissem. Ele está dividido em 4 fases. A primeira fase, a gente entregou os cadernos técnicos, que foi que eu acabei de falar no bloco anterior, que é basicamente entregar todo o diagnóstico do município e fazer a eleição do conselho gestor. Essa revisão do plano diretor, ele tem sido tocado pela prefeitura e sociedade civil. Ele foi eleito esse conselho em novembro, ele tomou posse. Então, eles são 12 cadeiras de sociedade civil e 7 de prefeitura. Então, a sociedade civil ela tem mais poder dentro do conselho, inclusive. A segunda etapa, que é a que a gente finalizou agora, dia 2 de abril, foram as leituras comunitárias. A gente fez 26 leituras comunitárias em todos os bairros, a gente rodou o território de Jacareí inteiro, fizemos a nossa leitura comunitária. E o que é essa leitura comunitária? A gente chama essa fase de a população fala, que é olhar o diagnóstico técnico. A Defesa Civil diz que existe problema de risco de desabamento aqui. A Secretaria de Infra diz que aqui tem problema de drenagem. É cruzar essa informação técnica da prefeitura com a informação da sociedade, das pessoas dizendo, olha, aqui alaga. Às vezes essa informação não está no diagnóstico técnico, mas está no cotidiano das pessoas. Então a gente foi muito exitoso, assim, deixou a equipe muito contente. A gente conseguiu reunir nessas 26 reuniões quase 800 pessoas, então de 800 pessoas, número similar a de São José dos Campos, número superior a Campinas. Campinas teve em torno de 500 e número próximo de Recife, que é uma capital de 3 milhões de habitantes. Então a gente chegou num processo popular, numa cidade de 230 mil habitantes, com uma participação popular de cidade de tamanho de 1 milhão de habitantes. Então foi muito exitoso, deixou a equipe muito contente, a equipe trabalhou muito para fazer essas 26 reuniões em todo o território. E quem pode ir sabe que ela tem uma dinâmica diferente, é feito dinâmicas em grupo, com mapas, para que as pessoas possam apontar. Então a gente finaliza isso agora e entrega a leitura crítica para a cidade, que é a junção desses 2 diagnósticos. Com base nessa leitura crítica, a gente vai abrir para as oficinas, que é a nossa próxima fase, a terceira fase. As oficinas, o que são? A gente vai coletar as propostas. Então, a gente tem um plano diretor já, então a gente vai revisá-lo. Então, nessa revisão, a gente vai coletar propostas para alteração desse plano diretor. E plano diretor, né, não é uma coisa cotidiana do município. Então, a gente capacita as pessoas, até mesmo porque as pessoas às vezes levam demandas para o plano diretor que não é do plano diretor, não pode ser atendida no plano diretor. Né? No diagnóstico, as pessoas levaram demandas que também não são do plano diretor, mas a gente está fazendo o filtro e encaminhando para as secretarias, né, correspondentes àquilo. Né? Não está sendo desperdiçado, mas a gente precisa filtrar o que é plano diretor. Então, nas oficinas, a gente vai capacitar as pessoas para que elas possam fazer propostas de plano diretor. Lógico, se surgir
né, questões interessantes que sejam pertinentes a outras legislações, ela não vai ser desperdiçada, ela só não vai poder ser aproveitada no plano diretor. Aí a gente vai coletar as propostas, eleger delegados, a gente ainda não tem um número fechado de delegados, o Conselho tem se reunido todas as terças-feiras para a gente conseguir fechar o edital de convocação dos delegados que vão ser eleitos, e esses delegados vão votar na Conferência das Cidades as propostas que foram elencadas. Então, a população vai fazer as propostas nas oficinas. Essas propostas a Prefeitura vai gerar uma cartilha, que é transformar a proposta de revisão de lei, o artigo de revisão de lei, em algo compreensível por todo mundo, porque muitas vezes acaba sendo uma questão técnica e quem não é da área acaba não entendendo muito bem, né? Não tem obrigação de entender aquilo, então a Prefeitura tem a obrigação de deixar aquilo de uma forma inteligível e depois disponibilizar essa cartilha e eleitos delegados, que também é parte Prefeitura, parte sociedade civil, a gente vai para a Conferência da Cidade, que é o último ponto, onde é feita a votação dessas propostas e finalizado o projeto de lei que vem aqui para a Câmara Municipal para ser votado e, se Deus quiser, aprovado. Tem um prazo certinho, Celso? A Conferência das Cidades está previamente marcada para o dia 20 de agosto. Então, provavelmente, dia 20 de agosto, um sábado, a gente vai fazer uma conferência muito grande aqui para discutir cidade. Daí vai estar todo mundo convidado. Só vota os delegados eleitos, mas vai estar todo mundo convidado para discutir. Agora, Celso, você comentou um pouquinho sobre essa barreira que existe entre os elementos técnicos com a população. Só para o pessoal de casa entender melhor, como que o plano diretor interfere no dia a dia do munícipe aqui de Jacareí, jacariense? Olha, o plano diretor ele vai dizer o que pode ser construído, onde pode ser construído, quais áreas de expansão, quais áreas de restrição, quais áreas de proteção ambiental. Então, a gente cuida de todo o território. Hoje a gente tem uma situação onde tem pessoas morando em zona industrial. Então, essas pessoas que estão morando em zona industrial ou que estão morando em zona rural, elas não conseguem regularizar suas edificações, vão ter problema na comercialização das suas edificações, vão ter problema de chegar equipamentos públicos, serviços públicos para essas áreas. Se você está numa população rural, dificilmente vai chegar os serviços públicos da mesma forma que chegam numa área urbana. Então, isso interfere muito na vida das pessoas, interfere muito principalmente porque a cidade é dinâmica e a gente está fazendo uma lei para 10 anos. Então, a dinâmica de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, não é a mesma da dinâmica de hoje. Então, a gente tem que pensar, inclusive, nessa dinâmica de cidade para os próximos 10 anos para fazer um projeto de lei que acomode e que propicie o desenvolvimento da nossa cidade. É importantíssimo para justamente assegurar os direitos de todos esses munícipes, né, Celso? Exato, para assegurar os direitos e assegurar que as pessoas, que a cidade se desenvolva trazendo qualidade de vida para todo mundo. Então, por isso também é importante debater as questões ambientais, debater as áreas de preservação, debater o que a gente quer para a nossa cidade, para isso constar nessa lei, que é o plano diretor. Perfeito. A gente já volta a conversar um pouquinho sobre a questão da regularização. Peço licença novamente. E a Avenida Major Acácio Ferreira, no Jardim Leonídia, próximo ali à ponte, já possui o trânsito de veículos completamente liberado. Para quem não se lembra, no final do mês de março aconteceu um acidente onde um carro caiu em um imenso buraco que se formou ali no local. Segundo a Prefeitura, ao longo das obras foram feitas as contenções de terra, as restaurações do talude e também embocadura de galeria de água pluvial no Rio Paraíba. Os desvios de trânsito no local, nas semanas de obra, ficaram sob responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana, mas, como já comentado, atualmente a passagem está liberada e livre para a circulação de carros. E a campanha de imunização contra a Covid-19 continua aqui em Jacareí. Quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Larissa. Quais são as informações, por favor? Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, mais uma semana começando e a campanha de imunização contra a Covid-19 continua aqui em Jacareí. Hoje, segunda-feira, todos os maiores de 5 anos que por algum motivo não tenham tomado a primeira ou a segunda dose da vacina podem procurar um dos postos de vacinação para receber o imunizante. A dose reforço vai ser aplicada para todos acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 4 meses ou então a dose única de Janssen há pelo menos 2 meses.
a quarta dose está disponível exclusivamente para as pessoas acima de 60 anos que tenham tomado a dose reforço há pelo menos 4 meses. Os idosos acamados que precisam tomar a quarta dose vão receber a quarta dose em casa por meio de agendamento da Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que o atendimento acontece em todas as unidades municipais de saúde da família, unidades básicas de saúde, das 8 da manhã às 16 da tarde, mas lembrando que a UBS Central não aplica mais a vacinação contra a Covid-19. Quem for tomar a vacina precisa levar um documento de identificação com foto e o comprovante de endereço. Já as crianças precisam estar acompanhadas de um dos responsáveis. Quem for tomar a dose reforço, a segunda dose ou então a quarta dose, precisa levar o cartão de vacinação. Outras informações ou os endereços de todos os postos de vacinação aqui da cidade, você confere em jacareí.sp.gov.br e pode tirar todas as suas dúvidas pelo telefone 156. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. Só uma correção de informação, as obras da Avenida Major Acácio Ferreira, que a gente citou na nota anterior, fala a respeito da correção das obras entre a ponte do Flórida e do São João, não é a do acidente que aconteceu ali perto da ponte. Então, só uma correção de informação sobre a nota anterior. E agora a gente muda um pouquinho de assunto. O programa Educação de Jovens e Adultos, o EJA, está com inscrições abertas. A modalidade acolhe pessoas a partir de 14 anos de idade que não tiveram oportunidade de alfabetização. O acesso à educação é um direito de todos e um dever do Estado. Ler e escrever são processos que, para além da alfabetização, permite a autonomia e o poder de escolha. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de ensino que assegura essa lei. Nós atendemos jovens e adultos a partir de 14 anos completo. São adultos que, por algum motivo, não tiveram oportunidade na idade certa de estudar. O programa é dividido em 2 etapas, a EJA Ensino Fundamental e a EJA Ensino Médio. Ambos os processos duram em torno de 2 anos para cada conclusão. A modalidade oferece transporte escolar e merenda. Já as aulas são ofertadas de maneira online e agora a opção presencial está novamente disponível. Nós estamos com uma força-tarefa de busca ativa. Então, como eu falei, eu estou indo em todos os cantos da cidade, indo nos comércios, indo nos atores sociais dos bairros. E agora, com o início das aulas, as nossas parceiras são as nossas diretoras de escola. Ana Cristina é diretora da EMF Conceição, que fica no bairro Jardim Paraíso. Essa escola é uma das instituições do município que oferece o programa EJA, conhecido por muitos como supletivo. Desde 2015, Ana trabalha com esse programa e observa na prática o processo do ensino. São etapas que nós trabalhamos, primeira, segunda, terceira e quarta etapa. Por exemplo, na minha escola, nós temos apenas uma sala, ela é multisseriada. Eu atendo alunos tanto da primeira etapa quanto da quarta. Dentro da sala de aula, o professor elabora suas aulas de acordo com os conteúdos recebidos da secretaria e, é claro, de acordo com a necessidade desse aluno. Então, tem toda uma diagnóstica, uma preparação, uma orientação para que essas atividades sejam preparadas e realmente elas atendam a necessidade desse aluno. Com a pandemia da Covid-19 em 2020, a insegurança dos grupos de risco e a necessidade do ensino remoto, o número de estudantes na EJA dentro do ensino municipal caiu mais de 50%. Agora, o desafio é acolher novos estudantes e, para isso acontecer, está valendo até carro de som. Estamos aqui para convidá-los a estudar. Quem não sabe ler e escrever e gostaria de aprender, quem saiu da escola e não terminou seus estudos, procure a escola municipal do seu bairro. Nossa expectativa é de que aumente esse número de alunos dentro da educação de jovens e adultos, que a gente sabe o quanto isso é importante, faz a diferença também na autoestima desse cidadão, né? E uma coisa que nós temos para nós, não desistir. Então, nós temos um lema, não desista. Então, nem o aluno para não desistir e nós não desistirmos de buscarmos esses alunos.
As inscrições para a EJA estão abertas. Para o ensino fundamental, é possível ter informações e acesso aos endereços das 9 escolas por meio da rede do município. Basta ligar no telefone 3955-9229 ou acessar o site jacareí.sp.gov.br. Já para a modalidade do ensino médio, é necessário entrar em contato com uma instituição de ensino estadual para as devidas orientações. As aulas da EJA acontecem todos os dias da semana, das 18 horas até as 22 horas. Então, eu peço uma parceria de todos os munícipes que conhecer um jovem adulto que não sabe ler e escrever, que não tiver essa oportunidade, convencer a ir para a escola e a retornar aos seus estudos. A gente volta a conversar com o Celso Florencio, que é secretário municipal de Governo e Planejamento. Celso, a gente comentou um pouquinho sobre a questão da regularização e existem processos atualmente que a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento está responsável, né? Isso. Existem 2 tipos de regularização. A regularização social, que é quando as pessoas são bairros mais carentes, que as pessoas não podem pagar pela regularização. Então, essa é a regularização social. Quem cuida é a Fundação Prolar. Na Secretaria de Governo e Planejamento, a gente cuida de regularização específica, ou seja, não são núcleos carentes, não são núcleos onde existe vulnerabilidade social. Então, esses núcleos, as pessoas levam, ficam responsáveis por levar a infraestrutura, os interessados ficam responsáveis por levar toda a documentação técnica. O único núcleo que é misto, que a gente está cuidando dentro da Secretaria de Planejamento e Governo, que é o maior núcleo de Jacareí de regularização, é o Rio Comprido. A gente está fechando as primeiras quadras, vamos enviar para o cartório ainda esse mês toda a parte de rua, conseguimos todos os confrontantes, porque é um processo muito grande, né? O Rio Comprido, a gente tem cadastrado mais de 1.200 famílias e numa área gigantesca, foi uma invasão da década de 70, que existe um processo judicial, um TAC. Então, dada a complexidade, né, dessa ocupação, a gente está tocando dentro da Secretaria de Governo e Planejamento. E a gente espera, no final desse ano, depois de 50 anos, entregar os títulos a essas pessoas do Rio Comprido. Então, a gente tem um trabalho grande para mais de 1.200 famílias, precisamos de todos os confrontantes, todas as pessoas que estão no entorno do bairro, dizerem que o limite do bairro é aquele, dar um aceite, não é uma coisa tão simples, inclusive porque envolve outros órgãos de governo, como o DR, porque a pista passa ali, EDP, porque tem o Linhão, tem uma série de outros atores, e agora a gente está fechando as documentações técnicas, fizemos um segundo cadastro no Rio Comprido, estivemos no bairro uns 3 meses atrás para finalizar esse cadastro e poder começar a mandar a documentação para cartório, para que depois de 50 anos as pessoas que estão no Rio Comprido tenham direito à sua propriedade, à sua posse naquele bairro. É um processo bem complexo mesmo, né, Celso? Aqui em Jacareí a gente tem em torno de 23 bairros irregulares, né? E é importante a gente frisar sobre como a moradia é um direito por lei dessas pessoas. Você pode comentar um pouquinho sobre essa questão de direitos? São terras que, por exemplo, não possuem uma função social, certo? Isso, a gente até fez uma lei dentro da Secretaria de Governo e Planejamento, passou aqui na Câmara, foi aprovada pela Câmara, que é a lei para dar uso social à propriedade dos imóveis, né? A gente tinha muito problema com imóveis abandonados que não estavam cumprindo a sua função social. Então, a gente, dentro do plano diretor, vai ser um assunto muito tratado, muito debatido, inclusive porque o Coração Valente tem uma cadeira dentro do Conselho Gestor do plano diretor. É um assunto que tem que ser debatido, sobretudo porque hoje no município existe um limite, não existe oferta suficiente. A gente tem visto invasões, sobretudo na área rural, e as pessoas estão indo para regiões totalmente sem infraestrutura. Então, a gente precisa fazer que o plano diretor traga instrumentos que transformem a terra do município de Jacareí em algo que possa ser loteado e vir habitação para todo mundo de forma adequada, com saúde, né, com infraestrutura, com possibilidade de locomoção dentro do espaço urbano. Perfeito. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre esse projeto, Celso. Peço licença novamente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai conhecer o Beleza, que oferece abrigo aos artistas de rua de Jacareí. A gente volta daqui a pouco.
A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Se você tá sentindo dor no corpo, febre, enjoo, dor nos olhos, se você tem manchas no corpo inteiro, então você está com sintomas da Zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya, da Zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya, da Zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya, da Zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya. Procure um médico para saber. Procure uma unidade de saúde. Não se automedique. Não se automedique. Atenção, sintoma da Zika é perigoso. Tu vai pra cama mais cedo e não vai achar isso gostoso. Cuide bem da mamãe, do papai e do idoso. Faça a sua parte pra tudo ficar maravilhoso. O vírus pode te deixar doente, mas você sabe qual é a solução. Cuide bem da sua casa, sua família, sua geração. Sente dor, febre, mancha no corpo, um negócio estranho. Procure um médico, procure logo e a alistar a ganha. Da Zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya. Da Zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya. 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. Estamos de volta e a gente começa a conferir no pátio dos trabalhos realizados pelos vereadores na última sessão ordinária. O vereador Hernani Barreto, do Republicanos, opinou sobre o requerimento número 155/2022 do vereador Rogério Timóteo, do mesmo partido, ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando finalização do serviço de recapeamento da rodovia Nilo Máximo. Confira. Porque nós estamos acompanhando de perto essa situação ali na Nilo Máximo. Tivemos diversos problemas, tivemos ruptura de galeria, o pessoal ficou sem água. Então, a região toda tem sofrido. E é inadmissível que o Estado venha na cidade, faça a metade de uma obra, não dá continuidade, não dá satisfação, tem que ter uma interlocução, porque existe o DR, existe a Secretaria de Infraestrutura Municipal, tem que se aproximar. Aliás, não dá para a gente chegar na casa do outro, fazer o que quer, sem ter uma diretriz, sem ter um planejamento. Obviamente que existe um planejamento, isso tem que ser cobrado. Já o vereador Roninha, do Podemos, questionou o Poder Executivo no pedido de informação número 60/2022 sobre a transparência nas longas filas para a realização de cirurgias e alertou sobre o ato de furar filas. Confira também. Presidente, a gente vem recebendo muita reclamação da fila imensa que se encontra, mas não recebe um papel quando você é encaminhado fazer uma cirurgia para você acompanhar. Não tem uma lista, não tem um telefone que você liga. Então, o que acontece? Temos que tomar cuidado do fura-fila. O fura-fila pode acontecer dentro da cidade, se não tiver uma listagem. Daqui a pouco, aqueles vereadores ou aqueles secretários que estão mais próximos da pasta da saúde conseguem colocar, às vezes, seu vizinho ou pedido de um amigo na frente do outro que já está mais de um ano esperando. Então, precisa ter uma transparência nessa lista. Por isso que eu estou pedindo uma transparência,
E aqui, nessa casa, a gente não tem ciumeira de pedido. A gente tem transparência e realidade. Porque puxa-saco eu não sou. Eu sou transparente. Mas puxa-saco de executivo eu não sou. Então, por isso que eu estou pedindo aí esse pedido de informação. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. E hoje nós estamos recebendo o Celso Florencio, que é secretário municipal de Governo e Planejamento aqui da nossa cidade. Celso, queria que você desse um panorama sobre as principais obras que já foram entregues esses últimos dias e também que estão sendo desenvolvidas aqui em Jacareí. Atualmente a gente está com 3 obras viárias grandes em execução, que é a finalização da ponte, que provavelmente esse ano, no segundo semestre, a gente já termina, que é a ligação da Malaquias com a Castelo Branco, uma obra extremamente importante, está em finalização, já está com quase 90% pronta. A duplicação da Castelo Branco, que deu um pouquinho de transtorno para as pessoas ali na construção do viaduto, mas agora ela já está em ritmo acelerado, a drenagem foi feita toda de madrugada para que as pessoas não causasse transtornos para as pessoas. Também ela deve ser entregue já no primeiro semestre do próximo ano. A finalização da Davilino, né, que é chegar com a Davilino ali da rodoviária, um pouquinho para frente da rodoviária nova, até o Parque Meia Lua, né, com acesso para Getúlio Vargas, ali na altura do Universal, e depois já deixar pronta o acesso tanto a São José dos Campos, né, pela aquela avenida que vem ali, sai atrás do Colinas e passa pelo Limoeiro, e também o acesso ao Unip e ao Parque Meia Lua. Então essa também deve ser finalizada no segundo semestre desse ano. E semana passada a gente teve a alegria de entregar a primeira obra viária do CAF, que é a ligação do centro da cidade com o Meia Lua, sem passar pela rodovia Presidente Dutra, que é a Avenida Dr. Petrilli. A gente recapeou um pedaço dela, que ali no primeiro trecho do Meia Lua, mas fez toda a parte de infraestrutura, iluminação, ciclovia, pavimentação, calçada, do Meia Lua até a BASF. Então, quem mora no Meia Lua, né, mais de 50 anos, sabe que você sempre tinha que passar pela rodovia Presidente Dutra, e isso traz transtornos. A rodovia Presidente Dutra é uma rodovia perigosa, acaba trazendo transtorno para as pessoas, muitas vidas se perderam ao longo dessas 5 décadas, e a gente agora está oferecendo uma via que o morador do Meia Lua pode acessar Jacareí. Então a gente tem uma cidade agora toda conectada com essa via nova. Perfeito. Celso, quando a gente fala sobre essas obras, né, que estão sendo desenvolvidas, a gente pode dizer que a Secretaria também tem uma função de acompanhamento de inaugurações, de praças, de lazeres, porque quando a gente fala sobre Secretaria, a gente não está falando só sobre essa questão de infraestrutura, mas a importância também de estar nesses espaços, por exemplo, inauguração de praça em bairro. Como que é essa função da Secretaria? Então, dentro da Secretaria de Governo e Planejamento, a gente tem o CMHDU, que é um Conselho de Urbanismo. E ele tem ele tem a sua fonte de recurso e ele destina recursos para a revitalização urbana. Então, o Dito Preto, que foi entregue esse ano, foi recurso do CMHDU, da Secretaria de Governo e Planejamento. A gente está recuperando a Lagoa do Califórnia. Quando a gente entregou a Dr. Petrilli, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente entregou a Praça do Alexandre Ferreira, que fica para a gente poder entregar, e a gente tem tomado muito cuidado nessas obras estruturais da Secretaria de Governo e Planejamento, não só entregar uma obra funcional, mas entregar uma obra bonita para a cidade, para que a cidade sinta-se estimulada a ser cada vez mais bonita e agradável para o jacariense. Então a gente tem toda essa questão de revitalização urbana também, e também dentro da Secretaria de Governo e Planejamento a gente tem toda a malha de ciclovia. Todos os projetos de ciclovia estão saindo pela Secretaria de Governo e Planejamento, porque está vinculado a esse empréstimo do CAF, e as grandes obras de macrodrenagem. A gente está finalizando a licitação da obra de macrodrenagem do Tanquinho, que hoje é uma das principais zonas de enchente e há décadas tem causado muitos transtornos, né? As últimas chuvas as chuvas têm sido cada vez mais intensas, e chuvas intensas trazem muito transtorno para a população. Essa obra, que a licitação está em torno de 60 milhões de reais, então vai ser investido um recurso muito grande para fazer a canalização desde o Vila Ita até o Rio Paraíba. A gente vai fazer um canal de 2,5 km por 7 de largura, para a gente tentar amenizar e resolver o problema de enchente de toda aquela região, parte da região oeste, onde está Emília, Terra de Conceição, Vila Ita, Manacasa, todos os bairros de adjacência.
É muito interessante, né, Celso, a gente observar como essas obras também incluem aspectos socioculturais, desde vocês chegarem até os territórios, entender quais são os moradores, para também ter uma credibilidade com as obras que estão sendo desenvolvidas ali, né? Sim, a Praça do Dito Preto, né, que é aqui entre o Dinho e a Cidade Jardim, é um bom exemplo disso. É uma intervenção urbana pequena, mas uma intervenção urbana que a comunidade pediu, uma intervenção urbana que teve a participação da comunidade em todo o seu processo, inclusive a escolha do nome, né, foi porque era a Casa do Dito Preto, trazer a cultura de tudo que estava envolvido aquilo. A gente tomou cuidado de fazer um muralismo que ressaltasse a história do Dito, que era alguém importante da comunidade. Então, trazer isso, a intervenção ela é pequena, mas ela é bonita, ela é bem feita, ela é feita junto com a comunidade, trazendo todos esses aspectos, ressaltando a importância da comunidade no processo, a comunidade toma conta. E é o que você vê hoje. Se você passar hoje nessa praça, é uma praça simples, mas de grande uso da comunidade. Com certeza. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre esses trabalhos, Celso, peço licença novamente. Mudando um pouquinho de assunto, a Caixa disponibilizou a consulta para o saque extraordinário de até R$1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro, que terão recurso liberado no dia 20 de abril. Segundo a Caixa, cerca de 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. O dinheiro ficará disponível até o dia 15 de dezembro, quando voltará para a conta vinculada do FGTS. O pagamento ocorrerá por meio do aplicativo Caixa Tem, usado para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas nos últimos anos. Para consultar, é só entrar pelo aplicativo do FGTS ou no site caixa.gov.br e acessar a página do Fundo de Garantia. E a casa de um morador de Jacareí se transformou em abrigo para artistas de rua. Beleza, dona da residência ou dono da residência, acredita que oferecer oportunidade aos menos favorecidos e a pessoas que estão em busca de conhecer o mundo por meio da arte é uma missão engrandecedora. As histórias contadas nas paredes retratam a vida de pessoas do mundo todo. Uma casa que virou abrigo para artistas de rua que saem de suas cidades ou países de origem para conhecer novas culturas. O dono da residência, conhecido como Beleza, é o responsável por acolher quem busca a oportunidade. Mas artista de rua em geral passou na minha casa. Músico, poeta, desenhista, ilustrador, vários tipos de artes, né? Eu não alugo a casa pensando em dinheiro. Se eu alugasse a casa pensando em dinheiro, eu cobrar mais caro, né? Eu alugo a casa porque eu entendo que mesmo que o cara tenha algum tipo de vício, ele também tem direito de ter uma moradia igual você. A ideia de transformar a casa numa pousada surgiu em um dia de trabalho. Enquanto vendia sorvete, atividade que realiza até hoje, conheceu malabaristas chilenos. Estava ali vendendo sorvete, uns malabaristas compraram sorvete, aí um chileno virou para mim e falou para mim: "Tu sabe onde tem na pousada barata?" Eu: "Como? Não, na pousada barata, somos viajantes, necessitamos um lugar barato para ficar." Aí eu peguei, olhei para o céu, falei: "Deus, é comigo, né?" Aí eu olhei para eles e falei: "Eu tenho na pousada barata." Mas para chegar até aqui, Beleza percorreu um caminho muito diferente. Atuou como produtor de grandes eventos, mas ao longo da carreira enfrentou problemas com dívidas e precisou recomeçar. Porque o problema vem para todo mundo. Que nem agora, na atualidade, a gente está tendo vários tipos de problemas, né? Como teve o problema da pandemia, quando tem problema de guerra, quando tem problema de golpes, de internet, do Pix, e você tem que saber ser o camaleão, né? Então eu sou meio camaleão sem lidar com isso. Então o sorvete, no começo eu não gostava muito, mas depois eu falei: "Quer saber? Eu vou ficar no sorvete até quando Deus achar que eu tenho que mudar." Os problemas fizeram dele uma pessoa com diferentes percepções de mundo. Com o passar dos anos, se descobriu artista. Com carinho, mostra as ilustrações e os rascunhos de livros escritos. E tudo carrega um pouco das mais de 1.000 pessoas que passaram por sua casa. Os sonhos ainda são muitos e ele segue na trilha para a realização. Eu tenho vontade de um dia, se eu conseguir algum projeto meu dar certo, de montar ou uma ONG ou uma associação, porque eu fico com dó deles, na verdade. Eu virei da família deles. Eu aprendi que a vida, ela te derruba, te eleva do jeito que você quer. É você que escolhe.
né? Então, não importa o que acontece, é você que escolhe se levantar, se erguer ou se abaixar. Eu estou 8 anos aqui, eu nunca usei nenhum tipo de droga, não sou alcoólatra nem nada, a maioria das pessoas são. E tem muitas pessoas que passaram por aqui, largaram de usar droga, de bebida e tudo mais por causa da minha influência de eu passar alguma coisa para eles, né? Então, resumindo, eu percebo que realmente essa é a minha missão e eu continuo trabalhando na minha missão. Isso aí, realmente inspirador. E agora a gente fala sobre o posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí, o PAT, que encerrou o primeiro trimestre de 2022 com um saldo positivo de 253 novas vagas captadas. Assim, 1.041 pessoas foram encaminhadas para o processo de seleção, com 101 contratações efetivadas. Os dados divulgados pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, mostram ainda que o primeiro trimestre de 2022 teve números muito mais expressivos que o mesmo período do ano passado. Para auxiliar as pessoas que estão em busca de emprego em Jacareí, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do PAT, oferece diariamente diversas oportunidades de emprego e podem ser acessadas pelo site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br, na aba PAT. A gente volta a conversar com o secretário da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, Celso Florencio. Celso, a nossa conversa está chegando ao fim. Existe algum recado final que você quer deixar para a população de casa? Queria convidar todo mundo a acompanhar as fases do plano diretor, né, no nosso site www.jacareí.sp.gov.br/plano diretor, acompanhar as próximas fases e comparecerem nas oficinas e na nossa conferência da cidade, que é muito importante para o nosso município. Em caso de dúvidas, denúncias, existe algum telefone, contato que o município pode entrar em contato com a secretaria, com a prefeitura? Pode entrar em contato direto com a ouvidoria, que faz parte da Secretaria de Governo e Planejamento. Então tem a ouvidoria desde o nosso site, mas também tem a ouvidoria física e por telefone também. A ouvidoria física fica no primeiro andar do Paço Municipal. É isso. Obrigada, Celso, pela sua presença. A gente está sempre de portas abertas para te receber, trazer as atualizações sobre as questões do nosso município aqui, Jacareí. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Se cuide e até mais.